Queridos, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início à nossa reunião mais uma vez, hoje com a presença aqui, o estudo da nossa irmã Sueli. Vamos fazer o nosso momento de reflexão e fazermos a nossa prece para iniciarmos o nosso encontro de hoje. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, que possamos contar com o auxílio do alto, dos trabalhadores desta casa na espiritualidade, e a Ti, Deus querido, principalmente, para que possamos aprender ao máximo os ensinamentos que, sem dúvida, nos serão passados na noite de hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja em Seu nome, Mestre Jesus, e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Uma boa noite para todos nós. Vamos para a nossa tarefa de aprender a doutrina espírita, que com certeza nos faz mais compreensivos com a vida, né? Nos faz errar menos, se a gente quiser, né? Porque a questão só do conhecimento não resolve. A gente tem que refletir em cima dele para que a gente erre menos. Porque errar com muito conhecimento, a culpa é maior depois, né? Bem, começaremos com um texto. Desde o dia em que tu nasceste, eu criei ilusão dentro de mim que poderia caminhar por ti. Imaginei que colocaria teus pés sobre os meus e te levaria pelos caminhos que eu julgasse mais tranquilos e seguros. Dessa maneira, tu nunca feririas teus pés, pisando em espinhos ou em cacos de vidro, e jamais se cansaria da caminhada. Nem mesmo precisarias decidir qual estrada tomar. Isso seria eternamente minha responsabilidade. E foi assim durante um bom tempo. Caminhei por ti, para ti. De repente, o tempo veio me avisar bruscamente que essa deliciosa tarefa não faria mais parte dos meus dias. Teus pés cresceram e eu já não conseguia mais equilibrá-los em cima dos meus. Daí, quando eu menos esperava, eles escorregaram e alcançaram o solo. Hoje, sou obrigada a vê-los trilhar caminhos nos quais os meus jamais os levariam. E ainda tento detê-los insistentemente, mas só raríssimas vezes consigo. Agora, só me é permitido correr com os meus junto aos teus, e em certos momentos, teus passos são tão largos que quase não posso acompanhá-los. Atualmente, assisto aos teus tropeços, sempre pronta para levantar-te das tuas quedas. Por vezes, tu me estendes as tuas mãos em busca de socorro. Outras, mesmo estando estirado ao chão e ferido, insistes em levantar-te sozinho por puro orgulho, ou para me provar que já és capaz de erguer-te após teus tombos e curar-te de tuas próprias feridas. Assim vamos vivendo e sinto uma saudade imensurável daquele tempo que precisavas de mim para conduzi-lo, pois era bem mais fácil suportar teu peso sobre meus pés do que sobre meu coração. No entanto, já consigo compreender como a vida é sábia. Percebo, finalmente, que em algum momento tu precisaste mesmo desbravar teus caminhos independentemente de mim. Como eu, é provável que tenhas que fazê-lo com mais alguns pés sobre os dos teus filhos. Não, claro que não é uma tarefa fácil, mas se eu conseguir, tu também conseguirás, porque plantei em teu coração o melhor e mais poderoso aditivo para que suportes tanto peso, o amor. Quem são esses seres, né? Quem são essas criaturas capazes de despertar tanto amor, capazes de nos fazer sentir um amor incondicional
que na verdade nem somos ainda capacitados para isso devido à nossa inferioridade. Quem são esses seres capazes de fazer que a gente deixe de viver por eles, né? Que a gente faça todo o esforço necessário, que a gente deixe de dormir, né? Que a gente perca o sono, que a gente se preocupe, né? E que também muitas vezes nos desperta até um certo arrependimento de tê-los, né? Em algumas situações. Alguns até despertando, não só neles, quanto também, né, nos seus pais, uma animosidade que não se sabe de onde vem. Aí a gente lembra, né, Vinícius, filhos, melhor não tê-los, mas se não os temos, como sabê-los? Então realmente é um presente do céu, né? Mas quem são os nossos filhos? Quem são eles? Quem aporta, né, em nossa casa, quem é recebido por nós ali, não é capaz de despertar um amor tão grande, um desejo tão grande de tê-los sempre ali junto de nós, né? O que representam esses filhos em nossas vidas? Além de simples relacionamento, pai e filho, mãe e filho, né? Para compreender as crianças, existem coisas que precisamos desaprender. Aquelas coisas que vêm com a gente culturalmente, precisamos desaprender. Eles não herdam características psicológicas como inteligência, dotes artísticos, temperamento, bom ou mau gosto, simpatia ou antipatia, doçura ou agressividade. Cada ser é único. Em sua estrutura psicológica, não tem par. Não tem herança de ninguém nesse sentido, né? Embora muitas vezes a gente fala, ranzinza é igual ao seu avô. Tem talentos igual fulano de tal, mas não herdou isso dessas pessoas, né? O máximo que acontece aí são espíritos afinizados, são espíritos que vêm caminhando junto muito tempo, em várias encarnações, e ficam parecidos, né? Mas não são essas coisas, heranças, né, que nós recebemos geneticamente. Esses espíritos que nos são confiados, já embalados em corpos físicos, entre parênteses, sem bula, sem manual de instrução, podia ter, né? Que nós mesmos lhes proporcionamos, nós mesmos que damos esse corpo para eles, né? Não são criados novinhos, não existe o criacionismo, né? A criação da alma na hora do nascimento. Eles não são criados novinhos, sem passados e sem história, nada disso. A criança já nasce com um acervo pessoal de suas conquistas no processo evolutivo. Ela já existia antes, tem uma biografia pessoal, traz vivências e experiências, e aqui a porta para reviver e não para viver. Está, portanto, renascendo e não nascendo. Pode ser muito mais desenvolvido esse espírito do que o dos seus pais. E é muito comum a gente ver isso, né? Às vezes a gente vê crianças tão ajuizadas, filhos de pais tão doidos, que as crianças ficam desesperadas. Elas mesmo falam, pai, como é que você pode fazer isso? Né? Ou mãe, você está doida? Né? Acontecem essas coisas e os pais não entendem muito bem, né? Eu tenho até um casal conhecido que eles falam assim, que as coisas ali estão invertidas, que a filha é que é mãe dos dois.
Ela que está sempre cuidando, sempre preocupada, que eles não têm muito juízo não, os pais. E ela fica chamando a atenção, né? Ela fica chamando a atenção. Um dia ligou para a avó: ô vó, você quer vir aqui botar juízo na cabeça dessa sua filha? Essa sua filha é a mãe, né, da criança que pediu socorro para a avó. Então acontece muito essas coisas e a gente às vezes não consegue entender. Não conseguimos muitas vezes entender quanta animosidade pode existir entre pais e filhos, né? Quanta antipatia pode existir entre pais e filhos, apesar desse amor, quando ele existe ali, ele ser o maior de todos, ele é incondicional. Né? A gente vê as coisas que acontecem, por isso que chamam as mães de mãe coruja, né? Eu não sei por quê, porque eu acho a coruja linda. Eu acho linda aquela ave, linda, mas a maioria acha feio, né? E como com certeza a dona coruja acha os seus filhotinhos lindos, então quando o pai ou a mãe ficam ali, né, elogiando e babando em cima daquela criança, eu não sei que pai, que mãe corujas, né? Mas embora a gente fique, né, coruja a vida inteira, nós temos olhos de ver e ouvidos de ouvir, todo mundo que quiser. Então a gente reconhece os problemas dos nossos filhos, né? Os problemas mais sérios, a gente sabe. Mas ai de quem falar, né? Ai de quem falar, a gente pode falar. A gente às vezes até reclama com alguém, né? Mas se esse alguém que está ouvindo a nossa reclamação, de repente, concordar com a gente, já fechou o tempo. Porque a gente quer falar, mas não pode ninguém concordar. Não, você está enganada. Deus me livre de que concordem, né? Porque a gente vê, a gente fala, mas não quer que ninguém fale, né? Então, na verdade, essas almas são almas que nem sempre são amigas dos pais. Às vezes, segundo os espíritos, é a última apelação da espiritualidade para desfazer ódios, raivas, mágoas do passado. Porque, na verdade, aquela coisinha, quando chega, né, na casa, ela conquista todo mundo, né? É um amor muito grande. A gente não sabe como poderia viver sem aquela coisinha que chegou ali a segundos, né? Vivemos uma vida inteira. Mas a hora que chega aquela criaturinha ali, conquista o coração de todas as pessoas. Mas, na verdade, nós não sabemos quem está ali. Como temos que desaprender que não nasce, que o espírito não é criado na hora que nasce, quer dizer, esse espírito é milenar. Não sabemos quais são os seus comprometimentos conosco. Então, na verdade, é complicado isso aí, né? Então, tem que se ter muita cautela quando nós recebemos esses hóspedes do plano espiritual na nossa casa. É muita responsabilidade. São apenas os órgãos que ainda não se desenvolveram que impedem que se manifestem os seus conhecimentos, mas eles têm muitos. Eles trazem muitos conhecimentos. Eles trazem vocações, eles trazem tendências para determinadas ciências que desde o início já se verifica. Não é comum, às vezes, uma criança seguir a sua carreira profissional naquela área que ela sempre quis desde pequenininha, né? Porque ela já teve contato com aquilo ali, ela veio para dar continuidade. Então, a gente tem que respeitar esse acervo de conhecimentos que essa alma traz no seu arquivo mental. Sua inteligência é limitada até que a idade lhe amadureça a razão. Está tudo ali. Mas os órgãos que são responsáveis pela manifestação dessa inteligência não estão desenvolvidos ainda. A criança, até que ela desenvolva o lobo frontal, que é responsável pelo raciocínio, pelo seu livre-arbítrio, pelas suas escolhas, ela demora um pouquinho. O ser humano é o animal que tem mais tempo na primeira, segunda, terceira infância. Ele tem mais tempo na infância do que qualquer animal, né, do reino dos animais. Nós temos uma infância longa,
porque é nela que nós vamos nos acertar, vamos adquirir valores, somos mais dependentes, somos mais acessíveis aos ensinamentos que os nossos pais ou responsáveis têm a nos oferecer. Filhos não são realizações fortuitas decorrentes de circunstâncias secundárias. Procedem de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros progenitores, de modo a edificarem a família de que necessitam para a própria evolução. Não vamos dizer que nós não temos, que aqui no planeta Terra, a união de células masculinas e femininas, assim, sem nenhum planejamento, dando oportunidade que almas reencarnem sem nenhum planejamento. Temos muito. A Terra é um planeta de provação e expiação, reunindo nela a presença de espíritos nos mais variados graus evolutivos. Então, o sexo ainda é usado de uma forma muito irresponsável no nosso planeta Terra de provação e expiação. E isso dá oportunidade à vinda de espíritos que necessitam mesmo de um contato direto com o corpo físico, de resgates mais sérios. Então, muitas vezes, essas almas são atraídas por essas uniões irresponsáveis, clandestinas, sem nenhum planejamento. Mas não é a maioria, não. A maioria é planejada, porque ao reencarnarmos, nós fazemos escolha de provações e expiações. Não é? Nós trazemos para essa terra aqui um plano de vida, escolhido por nós. Se ele não foi escolhido, foi aceito. Não é? Quando é imposto, é porque há uma necessidade muito grande. Então, algumas coisas nos são impostas. Então, hoje, na atual encarnação, já estamos preparando a nossa vida futura, a nossa encarnação futura. Dependendo do que fazemos, de como estamos tratando os outros, de explorações que estamos fazendo os outros sofrerem. Então, na erraticidade, após a perturbação passada, a morte, o espírito começa a fazer um balanço da vida que levou. Então, se ele explorou muito ou até mesmo tirou a vida de alguém, ele pede por misericórdia, que lhe seja dada a oportunidade de dar aquela vida àquele espírito que ele naquela encarnação passada tirou. Então esse espírito pode renascer como filho desse casal, dessa pessoa junto com outra que esteja também nessa engrenagem kármica aí. Porque essas realizações de matrimônio, de profissão, de tudo, são mais ou menos previstas pela própria alma reencarnante. Então, essas escolhas foram feitas. A maioria dos espíritos reencarnados na Terra realmente tem seus planejamentos. Já tem mais ou menos. É mais ou menos por quê? Porque a gente pode alterar isso. Foi escolha feita por nós, a gente pode alterar esse plano. Só que se nós alterarmos esse plano, nós vamos ter que dar conta do outro plano que a gente estiver montando. Então, não vale a pena, muitas vezes, fazer alteração naquele que a gente já trouxe, que foi um plano estudado, aprovado por nós, pelos amigos espirituais, para que a gente dê certo aqui nessa encarnação. Então, os filhos não são realizações ao acaso. Eles não aportam a nossa casa dessa forma. Eles vêm com um objetivo, com uma finalidade. Procedem de compromissos, então, aceitos de reencarnação pelos futuros progenitores, do modo a edificarem a família de que necessitam, para a própria evolução. Representam um convite formal a alguém que já existe numa dimensão que nos escapa os sentidos. Eles estão na dimensão dos espíritos. Então, foi feito um convite formal da nossa parte e, muitas vezes, um pedido formal da parte deles para também integrar a nossa família. É comum, às vezes, a gente ver uma criança, um jovenzinho, quando acontece algum conflitinho, alguma coisa na casa. Aqui eu não pedi para nascer, você que me trouxe para esse mundo, agora se vira. Pediu sim.
A gente entrou até numa fila. Entramos numa fila, a gente pediu para nascer assim. Né? A gente pediu, implorou muitas vezes para nascer. Porque o espírito na erraticidade, ele vê a felicidade que ele pode ter. E ele precisa resgatar. E às vezes é naquela família que ele vai fazer o maior dos seus resgates. Por isso que a gente vê aí o núcleo familiar com tantos conflitos. Né? Às vezes um filho com tanto problema com o pai, uma filha com tanto problema com a mãe. Isso é natural, isso é da lei natural. São espíritos que estão ali tentando um reajuste na vida. Eu trabalhei muito tempo com adolescente e eu via muito esse problema neles, uma culpa enorme neles, né? Quando às vezes a gente conseguia conversar e eles falarem alguma coisa, eles não aceitavam o fato de não concordarem com algumas coisas que os pais faziam. Eles ficavam injuriados porque nós fomos criados para aceitar os nossos pais como nossos heróis, né? Vê-los dessa forma. Então, quando eles fazem algo que não está de acordo, né, que a gente não acha certo, então é um sentimento de culpa muito grande, porque, não, mas é minha mãe, é meu pai. Né? Então, essa coisa da gente se colocar como heróis para os nossos filhos não está muito certo, não. Somos todos espíritos a caminho da evolução e há uma razão para estarmos temporariamente na condição de filhos ou de pais. Então, todos nós somos falidos e falíveis e temos que deixar essa imagem, né? Somos pessoas que podemos errar, que podemos acertar e sempre deixar bem claro que o que a gente deseja é acertar sempre. Né? Os pais, quando erram, que amam seus filhos incondicionalmente, erram em alguma coisa, não erraram com consciência, né? Com o desejo de errar. E sim, aconteceu. Né? Erraram ali, mas logo, logo vamos tentar consertar essa situação, porque a felicidade, o bem-estar dos nossos filhos é o nosso. Né? A gente está feliz quando também eles estão. Isso pode até não ser muito certo no contexto filosófico, mas na prática é assim mesmo. Né? Se a gente tem um filho ou uma filha que está com problema, a gente não está bem. A gente não está feliz, a gente não está curtindo nada, porque a gente quer que eles estejam muito bem. Então, nós temos que fazer a nossa parte para que a gente não tenha que sentir essa culpa em determinado momento. Uma criança não pode ser fruto de uma decisão de momento, de um impulso impensado, de uma união irresponsável, como que alienada. Ela não pode ser fruto disso, muito menos para consertar casamento. Já passaram por uma situação assim? Já passaram por uma situação de que alguém vem com essa ideia? O casal não anda bem, estão com problemas sérios, aí tem sempre uma tia, ou aqui, ó, arranja um filho que dá certo, que tudo vai se encaixar. Lê do engano. Na hora do conflito, na hora que o casal não está bem, que já está se atritando, porque os casamentos na Terra são provacionais, não são casamentos de almas que se amam, são atraídos por paixões para que sublimem esse sentimento até conquistar o amor, mas são almas que precisam se reajustar. Então é por isso que costuma dizer assim, no início tudo são flores, depois só resta na taça matrimonial o sabor amargo, né, da relação. Não é verdade assim, totalmente. Mas no início, realmente, muitas coisas nós não conseguimos enxergar, porque se a gente enxergar, a gente não casa. Casamento provacional é assim, e a maioria deles são. Isso a gente só começa a enxergar bem depois que a gente já está habituado, depois que a gente já se propôs e gostou dessa proposta. Aí nós vamos tolerar, compreender, renunciar, fazer tudo o que for necessário para dar certo aquela relação que a gente deseja que dê. Né? Mas, na hora dos conflitos mais sérios, não vão faltar espíritos inimigos desse casal para ficar ali, ó, buzinando no ouvido. E, de repente, uma criança, nesse momento, pode fazer essa união aí entre os gametas masculinos e femininos, a atração de um espírito desse, que vem ali para acabar de arrasar. Que a intenção dele é essa.
Então, não, porque filho não conserta casamento, não prende ninguém, isso é uma ilusão. Eu não sei por que ainda pensam numa bobagem dessa. É muita responsabilidade, né? Filho não tem que vir ao mundo para esse tipo de objetivo, né? Com esse objetivo. Então, tem que se pensar muito sobre isso. Se o casal não está bem, tentem se acertar antes de trazer aquele espírito para perto, que vai, muitas vezes, mostrar-se mais inimigo do que amigo. Então, precisa da união dos dois para auxiliar essa alma, como a proposta que foi feita, né? Antes. A criança precisa ser aceita, compreendida e ajudada e muito amada, ter muita atenção, senão pode ser muito complicado. Já vem para o mundo essa alma muito insegura. Podemos dizer que uma reencarnação é comparada a um mergulho em mar profundo. Com todos os cuidados que se usa, com o apoio do barco, né, da embarcação na superfície, com todo o aparato, com toda a roupa, com todos os aparelhos, tudo certo, checado e pronto, o mergulhador se preocupa. Ao mergulhar, não sabe, ele está mergulhando, é uma situação assim insegura. A alma, para reencarnar, ela tem essa insegurança. Imagina, essa alma está vindo para um lar, né, que no início da gestação ela participa muito da situação que está acontecendo na casa, que ela não está muito ainda, né, envolvida com a parte física, ela participa e fica ouvindo aquelas coisas todas que acontecem quando os casais brigam, né, quando ela está vindo para determinado objetivo. Então, realmente é muito triste, não vai ter um bom resultado isso não, porque a alma ouve tudo isso, o espírito participa disso tudo, né? Na infância, a delicadeza de sua organização física torna-os mais brandos e acessíveis a todas as impressões. Por isso que nós temos que usar esse período para mostrar valores, para auxiliar, para educar, ensinar, porque ela vai armazenando isso, né, por causa da sua dependência, até a adolescência. Na adolescência, o espírito começa a retomar a sua natureza real, né? Ele começa a saber a que veio. O que ele veio fazer aqui? Começa a coisa a aflorar para ele, né? O raciocínio está pleno, o corpo está formado, que vai ali dos 12, antigamente era até os 18, mas agora está se estendendo um pouco mais. Tem aí jovem com 25, 26 anos, que ainda é um adolescente, né? Para desespero dos pais, mas ainda é um adolescente. Então, nesse período, ele precisa ter recebido muitos valores morais, muita educação, muito amor, para que ele possa comparar com os que ele traz, que aí vão aflorar no seu arquivo mental, no seu nível de consciência atual. Aí ele vai fazer a comparação, ele vai ter a seu favor o amor da família, os ensinamentos da família, e quase sempre ele tende para isso. Então ele vai passar por uma adolescência menos aborrecente, né? Como costumamos chamar os nossos adolescentes. Ele vai passar por uma adolescência com mais tranquilidade, que é um período muito difícil para a alma. A gente fala que eles são rebeldes, que eles são aborrecentes, mas nós também já passamos por lá. Claro que numa outra época, né? Quem é aí da minha idade passou por uma outra época onde a família tinha um outro formato, um outro perfil. Hoje as famílias estão muito diferentes. Nós não temos mais aquela família matriarcal, que a mãe ficava em casa cuidando dos filhos, né, dando toda a atenção permanente em casa. Não. Hoje a mãe sai para trabalhar, o pai sai para trabalhar, as crianças são muito criadas com creche ou com babás. Nada contra, nada contra. Isso tudo aí faz parte da evolução do tempo, né, do mundo, isso faz parte, mas tem muitas coisas que tem que se levar em consideração nessa situação, né, que a gente está vivendo atualmente. Então, na adolescência, o espírito começa a retomar a sua natureza.
é caracterizado por intensos conflitos, por persistentes esforços de autoafirmação. Eles querem se autoafirmar, eles precisam de se autoafirmarem. É a fase da absorção dos valores sociais. Quer dizer, então, olha quanta coisa vai implicar, né, no seu momento. O acervo que ele traz, os valores e a educação oferecida pela família e o ambiente em que ele vive. A influência do ambiente em que ele vive. Então, se nós colocarmos uma circunferência aí, vamos dividir ao meio essa circunferência, nós vamos ter 90 graus aí para a influência de pai, 90 para a influência de mãe, mais 90 para a influência do meio, mais 90 para a influência que ele traz. Então, nós vemos que a influência da família é muito grande. É ela que pode determinar, né, o que esse adolescente pode fazer na hora da sua escolha, né? A falta de valores morais na família tem levado muitos jovens a buscarem nas sensações desregradas a fuga para os problemas que os afligem. Nem sempre, né, a família tem essa responsabilidade, mas muitas vezes. E quando nós estamos falando isso, nós não estamos falando daquela família tradicional, pai, mãe, avô, avó, irmãozinhos. Hoje as coisas mudaram. O perfil está diferente, mas não importa. Não importa. Se ele tiver só a mãe, ele tem uma família. Ele tem uma família que tem que auxiliá-lo, que tem que ajudá-lo, que tem que dar valores morais para ele. Se os pais se separaram, também não tem problema. Isso não vai determinar. O que vai determinar é a conduta desses pais que vai determinar o problema. Não é apenas a separação. Não é porque os casais se separam entre si. Mas pai e mãe não se separam dos filhos. Então, é a conduta nossa, digamos assim, que pode determinar o problema, né, que possa existir no filho que se vê aí um pouco dividido nessa situação. Mas não é a separação que vai determinar, é a conduta de cada um. Então, aquele que é o responsável, ele tem que fazer. Se ele está só, ele tem que fazer muito mais, né? Já que ele não está tendo o auxílio do companheiro ou da companheira. Mas isso é possível e tem sido feito, né? No mundo que nós vivemos hoje, isso é muito comum. Há crianças que até adoram pais separados, né? Tem duas casas. Isso é um perigo danado, porque aí cada um quer fazer mais para poder agradar e acaba estragando, né, fazendo tudo errado para aquela criança. Mas não é por vontade, né? É um erro que acontece aí por vontade de acertar. Olha a afirmação dos espíritos. Se o lar falhar nos seus deveres com a criança, muito provavelmente a criança está lá no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, que eu não marquei aqui o item, mas está na codificação. Se o lar falhar nos seus deveres com a criança, muito provavelmente a criança falhará nos seus deveres consigo mesma, com a família, com a sociedade e principalmente com Deus. Né? Então é muita responsabilidade trazer uma criança para esse mundo, né? Temos que nos educar para isso, né? Temos que nos ajudar, nos educar. O exemplo é uma didática viva. Isso é muito importante. As crianças, elas aprendem vendo o que a gente faz, não é ouvindo o que a gente fala, não. Elas aprendem vendo o que a gente faz. Então, o exemplo é uma didática viva. E não adianta ficar naquela, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Isso é terrível. Isso é frase de 1900 antigamente. Né? Hoje, as famílias, embora não estejam tão, né, assim, cercadas ali muitas vezes, porque cada um está indo às vezes para o seu canto, mas o diálogo é diferente, né? Hoje a gente consegue ver a criança e respeitar um pouquinho mais, porque a gente vê a necessidade dela. Antigamente elas só podiam ouvir, né? Não podiam nem falar nada. Mas ainda assim, apesar de melhorar em alguma coisa, esse perfil piora muito em outras situações. O tempo que passa durante a infância é um repouso para o espírito, que encarnado com o fim de se aperfeiçoar, encontra acessível às impressões que recebe e de que podem ajudar no seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação.
Deixar para ensinar na adolescência, pode esquecer. Não vai conseguir mais, não. Enquanto ela está dependente, enquanto ela não está com o seu livre-arbítrio pleno aí, né, para ela trabalhar em cima dele, enquanto isso não acontece, a gente tem muito acesso, a gente tem muita chance. Agora, largar para lá e deixar para pensar em consertar, quando essa alma estiver despertando mesmo aqui no mundo, o que ela veio fazer aqui, já vai ser muito tarde. Muito difícil. Uma mãe perguntou a Pestalozzi quando que ela deveria começar a educação do seu filho. Aí ele perguntou quanto tempo a criança tinha. Ela falou, está fazendo 1 ano. Ele falou, a senhora está 1 ano e 9 meses atrasada. É verdade, não é? Porque aquela criança que está ali, aquela barriguinha que começa a crescer, é o período que mais a criança, o espírito, absorve. Na gestação, durante a gestação, porque quanto maior vai ficando o corpinho, mais o espírito vai se acoplando ali, até que completa a reencarnação na hora do nascimento. Mas no início ele está muito ainda, não é, podendo ouvir e participar de muitas coisas. Então é importante. Quantas crianças sobre hipnose por tratamento, né, quando necessita para alguma coisa, lembram de músicas que a mãe cantava para ela quando ela estava começando na gravidez, né? Quando ela estava iniciando o processo de formação do corpinho, a mãe cantava musiquinha, ela lembra, durante a hipnose ela canta essa música, coisa que na consciência não fazia, mas ela lembra, está no arquivo, então isso prova que ela lembrava, né? Eu mesma me surpreendi uma vez com uma frase que o meu filho me falou, que em alguns momentos, eu, assim, durante a 2ª gravidez, eu não era espírita, que pena, né? Se fosse, eu não teria agido de algumas formas que hoje eu até reprovo, mas ele me falava, às vezes, coisas que eu falava quando eu engravidei dele. E nunca mais falei. Então, ele ouviu, ele sabia. Né? Aí, às vezes, quando a gente tem uma criança que é muito rebelde, é um problema, a gente tem que pensar o que aquela criança ouviu quando ela estava sendo formada, assim que ela nasceu também, né? O que a gente transmite para eles, porque eles são muito participantes, muito mais do que a gente imagina. Na pergunta 582 de O Livro dos Espíritos, guardem esse número, 582, vou até botar aqui, para vocês lerem em casa, porque a gente aqui fala, mas fica assim muito perdido às vezes, né? Ó, pergunta 582, Livro dos Espíritos. Pode-se considerar uma missão a paternidade? Olha o que eles respondem, eu botei tudo aqui, pequeno, grande não. É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. É aquela primeira fase, né? Muitos há, olha o que eles falam aqui, isso é real, a gente tem visto, né? Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. É muito sério isso aqui, né? Agora,
Aqui está muito claro, aquele que deixa de fazer a sua tarefa, aquele que não faz. Porque aquele que tudo faz pode ser uma alma tão rebelde, um espírito tão rebelde e não absorver os ensinamentos. É diferente. Mas é aquele que não faz, é aquele que não cuida. Esse sim poderá amargar dores futuras quando vir o sofrimento daqueles amores, né, dos seus amores, porque não há mãe nem pai que não sofra com a dor de um filho, né, com um problema que ele possa estar passando. Aí eles continuam dizendo, ó, é tarefa dos pais educar os filhos, conduzindo-os pelo bom caminho. Se falharem, serão culpados. É muita responsabilidade, né? Então nós educamos os nossos filhos para que eles escrevam a sua própria história. Mas às vezes a gente nem é isso, muitas vezes, que a gente vê acontecer. Qual é o objetivo que um pai e uma mãe têm? Investindo na educação do filho, na saúde, fazendo que ele cresça, né? Que ele se desenvolva, que ele tenha todas as informações possíveis, toda a educação possível, que ele, num determinado momento, caminhe pelas próprias pernas e vão escrever a sua história. Mas muitas vezes há tanta cobrança em cima disso, né? Ah, mas eu fiz isso e agora você faz. Não é isso, gente. Amor não se vende. Amor é doação. A gente cria os nossos filhos para que eles escrevam a sua própria história, para que eles deem certo. E isso não vai acontecer dentro da nossa casa, não. Isso vai acontecer no mundo. Graças a Deus, aquele que vê, né, aquele pai, aquela mãe que vê o seu filho aí no mundo escrevendo a sua história, dando certo, isso não tem dinheiro que pague a maior bênção que a gente pode ter, né? Vendo os filhos darem certo, vendo os filhos darem a resposta que a gente espera, né? Por ter criado, por ter investido, que eles deem certo na vida. O nosso lar tem que ser como ninho. Os pássaros estão aí para nos ensinar. Eles dão atenção, eles ajudam, eles ensinam a voar, eles fazem tudo. E quando o passarinho não quer sair do ninho, o que a mãezinha faz? Empurra. E o pai está voando embaixo. Porque se ele ainda tiver com algum problema, o pai vai ajudar. É lindo isso. Eu vi na Discovery, eu fiquei apaixonada. Né, o primeiro voo do pássaro e ele inseguro, não queria pular, a mãe empurra e o pai está voando embaixo, ele titubeia, mas logo ele começa a bater as asinhas. Então, nossa casa tem que ser ninho. Já repararam que ninho não tem porta? Não tem porta. Mas a fêmea manda eles embora. Mas está ali sempre para receber para um pouso, se for necessário. É assim que a gente tem que fazer. E não prendê-los junto a nós, não influenciá-los a ponto de atrapalhar as decisões que eles têm que tomar na vida, porque cada um tem sua tarefa na terra. Eu recebi essas palavras como sendo de Maria Teresa, mas não sei se são, porque a internet a gente não pode confiar muito, né? Mas o que interessa é que são lindas. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Isso é o ideal, é o que tem que ser, né? Aí, caso os nossos pássaros tenham algumas quedas e não voem, aprenderam. Aí já é um problema deles, né? Eles vão ter que reaprender. E muitas vezes com algumas dores. Mas a vida é assim, né? É assim com todo mundo. Desde pequenina,
A criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Mas aqueles pais que não são atentos, que não são presentes, não veem essas coisas. Não participam disso. Nem sabem que a criança está assim ou assado. Nem sabem. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho e devem ser combatidos antes que lancem raízes profundas. Podemos ser pais ou mães corujas, mas sabemos exatamente o que está acontecendo, né? Como os nossos filhos estão agindo, né? Quando estão ali, sob a nossa responsabilidade. Temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, senão nós vamos sofrer por causa disso, né? Às vezes, com esse perfil novo de família, né? Às vezes os pais não têm realmente como fazer muito, né? Porque trabalham, às vezes os horários não se encaixam, há uma necessidade de trabalhar, mas tem que se encontrar alguma forma, né, da criança saber que ela é amada, que os pais se preocupam com ela, apesar de não estarem ali tão presentes, não é? Porque cuidar não é estar do lado, é cuidar, é amar. Muitas vezes está do lado e não faz nada disso, e não cuida. Né? Então, a ausência não é sinônimo de falta de amor. A gente tem que encontrar um meio. Tem uma outra historinha que um pai encontrou. Ele via sempre a mãe, mas ele não via o pai. Os horários não davam certo. O pai chegava muito tarde. E ele chegava mais cedo, ele tinha que dormir, a criança. Então, o pai combinou com ele que o dia que chegasse, ele já estivesse dormindo, que ele ia ter um sinal que o pai esteve ali dando o beijinho de boa noite. Ele só estaria dormindo, né? Então, o pai combinou que todas as noites, quando ele chegasse, que ele iria lá dar o beijinho, dar um abraço no filho que já estava dormindo, ele, para marcar a presença dele, ele ia fazer um nozinho na ponta do lençol. E ele fazia isso toda noite. Quer dizer, quando aquela criança acordava de manhã, via aquele nozinho, sabia que aquele pai tinha ido lá dar um pouco de amor para ele, embora ele estivesse dormindo. Então, isso é importante. A criança tem que se sentir amada, senão ela vai apresentar problemas. A causa do comportamento violento e rebelde de certos jovens ou crianças pode estar na falta de estrutura do lar, onde a violência parte muitas vezes dos próprios cônjuges. Como a gente tem ouvido isso, né? Como crianças têm sido violentadas, estupradas, espancadas pela família, crianças mortas, né? Mortas pela mãe. Deu um soco na criança, o pai, a criança era um bebê, matou a criança. Então, como a gente tem visto isso acontecer, né? Infelizmente, nós estamos vivendo dias muito difíceis aqui na Terra, né? A violência, tanto material quanto moral, desperta as suas reações inferiores, acordando a fera do passado na criaturinha vestida de inocência que Deus nos enviou. Quer dizer, aquela tensão, aquela tendência à agressividade estão ali adormecidas. Mas se essa criança só recebe castigo, só recebe violência, isso vai ser despertado nela. Aquilo que ela era na encarnação passada vem à tona. E ela, como não pode devolver a agressão para o pai, ela, de alguma forma, esse vulcão vai explodir. Essa agressão internalizada por ela, em algum momento, ela vai sair. Né? Vai sair, vai ser, muitas vezes, dolorosa para todos, né? Toda criança precisa ser orientada, encaminhada e corrigida em suas tendências de agressividade, desleixo, preguiça, indiferença. Hoje, né, com esse novo perfil da família, para não desagradar muito, já que os pais não ficam muito perto, deixam as crianças muito à vontade, deixam fazer tudo, acha bonitinho determinadas coisas que fazem, acha bonitinha aquela criança quando começa a falar, usar um vocabulário chulo que ela está acostumada a ouvir na família, aí fala errado, todo mundo acha aquilo bonitinho, não achem bonitinho não, isso é terrível. Isso aí, daqui a pouco, não vai ser um problema seríssimo, não vai ser nada bonito. Não é? Então, a gente erra muito na educação dos nossos filhos, deixando, né, porque a gente tem
uma empregada em casa, que eles podem espalhar o que eles quiserem, fazer o que eles quiserem, que ela vai lá catar. Nem é assim, não. A tarefa dela não é essa. Né? Tem que ensinar a ser ordenado, disciplinado, porque isso vai auxiliar no resto da vida dele. Né? Eu me lembro, um dos meus filhos, quando eu fui chamada na escola que ele estava fazendo, naquela época era de 5ª a 8ª que se falava, hoje já é fundamental, né? Mas eram jovens, bem jovenzinhos, né? Porque alguns alunos na sala de aula, quando o professor estava chamando a atenção, eles respondiam ao professor dizendo assim, olha só, você trata de fazer aí o que você tem que fazer, tá? E me dá nota muito boa, porque aqui você é meu empregado, eu pago essa escola para você trabalhar, seu salário quem paga sou eu. Assim, nesse nível. E isso tem aí uns 10 anos, talvez até mais. Imaginemos então hoje, né, com essa liberdade total, o que não está acontecendo aí, que o professor não pode nem falar nada, que senão é processado, né? Precisam, acima de tudo, sentir-se amadas e muito amadas, para que essas explosões, essas violências que muitas vezes eles fazem contra os outros, não venham à tona. Né? Quantos filhos veem os maus tratos dos pais para com os avós? Assistem, estão vendo. Só que eles não estão sabendo que eles serão os futuros, né? A serem tratados assim pelos filhos. Aí tem aqui uns itens que eu acho muito interessante, porque é aquela história, né? Muitas vezes a gente faz tudo, aquele pai que não pode estar presente, aí ele liga para a loja, escolhe um brinquedo caríssimo, manda entregar, ou pede à secretária que faça isso. Isso não é o ideal. O filho não quer isso, não. O filho não quer nem o presente, quer a presença desse pai naquele momento importante da vida dele, né? Uma criança, ela quer saber que os pais sabem o que ela pensa, do que ela precisa. Isso é cuidar, isso é amar. Né? Isso é amar, não é só prover a casa, né? É amar o seu filho, a sua criança, para que depois ela não tenha que responder por isso. Aí tem aqui, você conhece bem as suas crianças? Então, quem tem criança aí começa a pensar, ó. Seja qual for o tempo que pais e filhos passem juntos, há sempre coisas novas ou cruciais que eles desconhecem uns sobre os outros. Toda criança gostaria que o pai soubesse muito a respeito dela, né? Aí tem aqui, ó, quem é o melhor amigo do seu filho? Você sabe? Que cor ele gostaria que pintassem lá no seu quarto? Quem é o maior herói para ele? Que é que o embaraça, que o encabula mais nessa vida? Qual é o seu maior receio, seu maior medo? Na ginástica, seu filho prefere jogar, fazer exercícios ou correr? Qual é seu gênero de música preferido? Porque às vezes aquela barulheira que ele bota lá para atormentar os pais, nem ele gosta. Mas é uma forma dele chamar a atenção. É uma forma até do pai entrar no quarto e mandar ele desligar. Mas se ele não fizer isso, de repente ele não vê nem o pai, né? Então vai ver aquela barulheira, não é disso que ele gosta, não. Qual a pessoa, sem ser da família, que mais influencia a vida de seu filho? Quais os assuntos preferidos e os de que não gosta ele na escola? De que proeza se orgulha mais seu filho? Qual a principal queixa dele sobre sua família? Qual o seu programa de televisão favorito? Que muitas vezes não é aquele que ele vê também, não. Aquele ele está vendo para irritar o pai ou a mãe. Ele pode ser que ele goste de outras coisas bem diferentes. De que esporte ele gosta mais? Se quiser comprar algo para seu filho, que escolheria ele em primeiro lugar? Qual o professor preferido dele? Que faz realmente seu filho se aborrecer? Sente-se amado pelas outras crianças? Que quer ele ser quando crescer? Qual foi o maior desapontamento da sua vida, a sua maior tristeza? Seu filho sente-se demasiado baixo ou alto para a sua idade? De que é que seu filho gosta mais em você?
que escolheria ele para umas férias? Camping, uma visita a uma grande cidade, uma viagem de barco? De que gosta menos seu filho? Arrumar os brinquedos, buscar copos d'água para você ou fazer compras para casa? Essa de buscar copos d'água, eu achei ótimo, porque nós desrespeitamos as crianças. A gente está na nossa atividade, a criança também, mas a gente está com sede, pede para ela buscar. Quem está com sede somos nós. Eu assisti uma reportagem uma vez com índios numa tribo, e aquilo ali acontecendo, a repórter perguntando ao cacique todas as coisas, de repente, ele precisou de algo para explicar para ela, ele levantou e foi buscar. Aí ela falou assim, mas por que o senhor não pediu para essa criança ir buscar? Ele falou, porque ela não é ela que está precisando disso, sou eu. E ela está ocupada. Eu é que tenho que buscar. Aí a gente se encolhe, que isso é civilização que a gente vive, a gente chama eles de selvagens, né? De que gosta... que livro não didático seu filho leu mais recentemente? Qual a reunião da família preferida dele? Que pratos prefere e de que menos gosta? Que apelido tem na escola? Quando prefere fazer os deveres de casa? Logo a seguir a escola, depois do jantar, pela manhã? Qual o animal de estimação que ele gostaria de ter? Qual a coisa de seu filho que ele mais estima? Hoje a gente teria até que crescer isso aqui com algumas coisas da internet, né? Mas isso aqui já é o suficiente para a gente ver que muitas vezes a gente não sabe, não conhece os nossos filhos, né? Não dá a devida atenção a eles para conhecer e reconhecer tudo isso aqui. O maior bem que se pode fazer ao homem é educá-lo. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, para que ele desenvolva suas potencialidades, porque educar é tirar do interior. E a gente não pode tirar nada de onde não tem. Então, a gente tem que fazer germinar aquilo que ele já traz de bom e deixar adormecido o que não é bom. Com a educação, a gente faz isso, né? Somos como a semente que traz seus poderes germinativos ocultos no âmago do ser, e as influências externas só servem para despertá-los. Então, a gente pode despertar o bom e o ruim de dentro de uma criança, né? Vitor Hugo deixou para nós: se é triste ver um corpo morrendo por falta de pão, mais triste ainda é ver uma alma estiolando por falta de luz, né? E é o que mais a gente está vendo aí hoje em dia. Educar é salvar, é remir, é libertar, é desenvolver os poderes plenos, mergulhados na profundeza da nossa alma, né? Por isso Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Rubem Alves, doutor em filosofia, teólogo, psicanalista, professor da Unicamp, uma pessoa maravilhosa, incrível. Ele escreve muita coisa sobre a criança, né? E ele fala coisas belíssimas. Ele diz que educar é mostrar a vida a quem nunca a viu, né? Porque nós sabemos que são espíritos reencarnados, mas estão em nova experiência. A apreciar a vida, apreciar a beleza, mostrar os detalhes, para desenvolver a sensibilidade, porque ele diz aqui, há duas coisas, a educação se divide em duas partes: educação das habilidades e educação das sensibilidades. A das habilidades não é nada sem a educação das sensibilidades. Nós mesmos estamos criando as nossas crianças insensíveis. Aí não respeitam a natureza, não respeitam os animais, não respeitam as plantas, não respeitam nada. Porque nós não os ensinamos a respeitar. Nós não os ensinamos a ver, a observar, a analisar e apreciar a vida, né? Os conhecimentos nos dão meios para viver. E a sabedoria nos dá razões para viver. Muito mais importante. As crianças têm olhos encantados. Ele diz isso, né? Possuem a capacidade de se assombrar com um ovo, com uma minhoca, uma conchinha de um caramujo, o voo dos urubus, que as pessoas acham horrível, eu acho ele tão lindo.
Eu acho ele lindo. Os pulos dos gafanhotos, uma pipa no céu, um peão na terra. As crianças não estão mais sendo levadas a observar isso, a desenvolver aquele encantamento que trazem por natureza nos olhos, né? Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. São as crianças que, sem falar, nos ensinam as razões para viver. Porque eles fazem, eles não falam, né? Eles tomam atitudes. Elas não têm saberes a transmitir, no entanto, elas sabem o essencial da vida. Quem não muda sua maneira adulta de ver e sentir e não se torna como criança, jamais será sábio. Por isso que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, os pequeninos, não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, ele não estava se referindo a uma criança apenas, a todos aqueles que são como crianças, desprovidos de preconceitos, né, de raiva, de ódio, de rancor, né, com a sua espontaneidade, com a sua simplicidade e mais. Em verdade vos digo que se não vos fizerdes como as crianças, não entrarão no reino de Deus. Aí Gruddeck diz que o objetivo da vida de todos é ser criança, é agir como eles, com aquela espontaneidade, com aquele amor, né, com aquele desprendimento que eles têm. A maturidade de um homem consiste em achar de novo a seriedade que se tinha como criança ao brincar. Quem fala isso é Nietzsche. A criança tem tanta seriedade ao brincar, né? Ela se ocupa. Um discípulo perguntou ao mestre quem que ele deveria procurar para ele ser feliz. Ele falou: procura uma criança. Mas a criança não tem nada para me ensinar. Ele diz: ela tem 3 virtudes fundamentais para se ser feliz. Ela tem determinação, alegria e ela está sempre ocupada. Realmente nunca se viu uma criança desocupada. Né? A criança é determinada. Quando a gente vê essa determinação, a gente chama de teimosia. Criança teimosa, para de insistir, mas ela não vai parar enquanto ela não conseguir. Ela é determinada, né? E ela está sempre alegre. Uma criança se ocupa e fica alegre com qualquer coisa que ela possa brincar, né? Ela tem essas virtudes. Se nós tivéssemos isso, com certeza seríamos mais felizes, né? Janusz Korczak, que nome difícil, né? É um polonês, escritor, escreveu muito para criança. Adorei isso que ele escreveu. Vocês dizem: cansa-nos ter de conviver com as crianças. Tem razão. Vocês dizem ainda: cansa-nos, porque precisamos descer ao nível de compreensão. Descer, rebaixar-se, inclinar-se, ficar curvado. Estão todos equivocados. Não é isso que nos cansa, e sim o fato de termos de elevar-nos até alcançar o nível de sentimento das crianças. Elevar-nos, subir, ficar nas pontas dos pés, estender a mão para não machucá-las. Quer dizer, a criança é muito mais do que a gente pode imaginar, né? Mas tem algo que se tem que fazer. É fundamental nós, né, que somos espíritas, ensinarmos a reencarnação a essas crianças, ensinar os valores espirituais, que são muito maior do que os materiais, mas aí tem que fazer para que elas também observem. Buscar sempre o diálogo informal, franco, oportuno, conversar com elas no lugar de castigar. Ensinar a lei de causa e efeito através das reencarnações, né? Através das ações que a gente vem fazer nesse mundo aqui a cada vida que temos. Estar sempre atento às atitudes e às atividades da criança e do jovem, corrigindo-os na hora certa, com tato, sabedoria e amor, mas com firmeza nas palavras. Sem castigo, sem dano e sem violência, mas ser firme, né? Ser líder. Seja líder do seu filho e não autoritário, e não aquele que manda para que seu filho tenha medo de você. Não é isso, né? Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertence às existências que nos rodeiam, né?
Porque nenhum de nós vive para si, não somos donos da nossa vida. Qualquer decisão que tomarmos, não é? Qualquer solução que viermos a buscar, pensemos naqueles que estão sob a nossa guarda, naqueles que nós aprendemos a amar e também ensinamos a nos amar. Porque toda decisão que a gente tome pode causar muitos problemas a eles. Então tem que pesar tudo aquilo que a gente faz, né? Queiramos ou não, é da lei que a vida pertença às existências de todos aqueles que nos rodeiam. Porque nenhum vive para si, ninguém vive para si, quem diz isso é Paulo. Vivemos para os nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Tudo que nos acontece afeta todos aqueles que nos amam, né? Tu te tornas extremamente responsável por aquele que cativas. Está lá no Pequeno Príncipe, né? Saint-Exupéry. Compreendendo semelhante realidade, observamos nosso próprio caminho. Pensamos, sentimos. Quando sentimos e pensamos, nós realizamos. É necessário essa reflexão. Tudo que constitui nossas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará uma influência de nossa vida nas almas que estão sobre a nossa responsabilidade. Rapidinho, só para fechar, um texto de Khalil Gibran. Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vem através de vós, mas não de vós. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos. Porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não em suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não podeis fazê-los como vós. Porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro maior mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápido e para longe. Que vosso encurvamento na mão do grande arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Muita paz para todos. A Sueli me fez lembrar aqui, e a gente tem inclusive, infelizmente, aí essa greve dos professores que deveriam ser e são importantíssimos na formação de cada pessoa, né? De quando somos crianças ainda. Você principalmente, professora, né? Eu lidei não com criança, assim, era mais sim, depois dos né? 12, 13, mas eu tive muito contato, né? Mas você fez me lembrar o seguinte, eu há alguns anos, de vez em quando passava ali na Praça do Cônego, eu não sei se aqui tem alguém do Cônego, e ele ainda tem aquela escola, né? E a escola antiga tinha no muro uma frase do Pitágoras que dizia assim, né? Eduquem-se os meninos e não será necessário punir os homens. É isso mesmo. Né? É mais ou menos por aí, né?